Olá, amados amigos y hermanos en Cristo. Soy Carmen Henneman y hoy les traigo la parte 3 de nuestro tópico principal de esta semana. Este que estamos comentando já há 2 semanas e que se intitula Hoyos en Nairobi, Gigantaisu, que em espanhol se lê como Quem és tu gigante? Ou Qual és tu gigante? Agora, veja bem, no olvide desta informação gramatical bem importante que temos aqui ao final de nossa frase ou nossa sentença. Esto es un punto y coma, pero en la gramática griega esto representa una interrogación o un signo de interrogación. De esta forma, este signo nos dá o direito de fazer uma pergunta. Pois einai ho gigantaisu, quem és tu gigante? Ou qual és tu gigante? Es algo pequeno, pero muito importante para entender todo o contexto sobre o gigante de que estamos falando nestes dias. Recuerda também que durante todo esse tempo em que falamos sobre gigantas ou gigantes, nos referimos a uma pergunta bastante principal, bastante importante. E esta pergunta é: será que realmente há algum tipo de gigante com o qual devemos realmente preocupar-nos? E então, minha resposta passada é que sim, existe um gigante imenso allá ou acá. Em realidade, mais que uno. E por isto mesmo, nós nos concentramos neste tópico. Miramos então que nosso gigante pode ser uma situação, um trauma, uma pessoa e hasta um espírito maligno. Ou seja, nesta primeira parte de minha exposição, um gigante pode ser circunstancial ou uma situação, uma circunstância. Pode ser uma pessoa, ou seja, pode também vir em caráter personal e hasta pode ser algo espiritual, um demônio, um espírito maligno, enfim, algo que não podemos ver com nossos olhos, pero que está aí. Pero, sem embargo, representam gigantes porque representam oposições, dificuldades e grandes aflições. Vimos também que nesse tempo falamos sobre algumas estratégias de combates a nossos gigantes. E uma delas foi a oração. A oração, sem dúvida, é a mais eficaz para ajudar-nos a vencer toda esta grande batalha que não podemos vencer sola. E vemos que, inclusive, quando oramos, temos a autoridade e o discernimento de Deus. Por isso mesmo, o resultado pode concluir-se de forma melhor. Dá um melhor resultado, porque a oração em nome de Jesus tem muito poder. Vimos também que assim foi com alguns que a Bíblia menciona, como por exemplo com Davi no Antigo Testamento e Pablo no Novo Testamento. Esses dois homens são dois grandes exemplos para muitos de nós. No Antigo Testamento, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Apesar de todo o errado que ele hizo, vimos como seu arrependimento foi genuíno, como foi tão poderoso, de tal maneira que resultou, al final, sendo o homem segundo o coração de Deus, como vamos ver daqui a pouco. E Pablo, depois de Jesucristo, no Novo Testamento, Pablo é talvez nosso principal exemplo, porque sabemos seu contexto anterior de vida, de onde ele vino, de perseguidor da igreja, se transformou em um representante de Cristo, de tal maneira que talvez nenhum de nós chegue a alcançar, devido a 100% da entrega que ele deu em todos os aspectos de sua vida. Então, esses dois homens, em seus contextos, tanto de vida quanto seus contextos escritos na Bíblia, mostram que ambos lutaram contra eles próprios e contra seus próprios gigantes. Sin embargo, ambos foram vencedores, porque o mesmo Deus que está conosco hoje também estuvo com eles allá. Então, a partir deste ponto, entendemos por lo menos 3 coisas importantes. Primeiro, nossos gigantes não são maiores que Deus. Nosso Deus é mais grande que qualquer gigante que podamos enfrentar. O seguinte, nossos gigantes não podem superar nossa fé. Não é possível. Em realidade, quando nós enfrentamos uma luta, qualquer que seja, nossa fé deve sempre passar adelante e nossos problemas ou nossos gigantes para trás. Uma vez que nossa fé se perde, se confunde ou se queda atrás e nosso grande problema ou gigantes passam adelante,
perderemos a batalha, porque então estamos em uma posição equivocada. Recuerde bem, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no Novo Testamento, aquele que se acerca a Deus, creia que Ele há, que Ele existe, e además, Ele é galardonador de los que le buscam. Ou seja, não podemos acercar-nos a Deus, não podemos lutar nenhuma batalha, não podemos vencer nenhuma guerra, qualquer que seja, se não confiamos em Ele. E además, devemos recordar a segunda parte do versículo. Ele é galardonador. Que é um galardonador? É o que dá, o que galardona, que regala, que acrescenta, que añade, que multiplica, que transborda, que sustenta, que suporta. Tudo isso é um galardonador. E a Bíblia diz, então, aquele que se acerca a Deus, creia. Ou seja, tenha fé, como esta palavra que pongo aqui. Tenha fé que Ele há, Ele existe e Ele está ali escutando-te. E, además, Ele é galardonador. Ele te sustenta, te orienta, te dirige, te bendice, te dá, te suple, te multiplica muito mais abundantemente de lo que nosso simples vocabulário pode dizer. E, al final, entendemos, na parte inicial, lo que diz em Romanos capítulo 8, em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Esse texto está em tempo presente, não está falando do passado, não disse nós fomos, não está falando do futuro, nós seremos. Não, esse versículo diz nós já somos, ahorita mesmo, já somos muito mais que vencedores. E eu penso que Pablo aqui não teve uma expressão exata para dizer o que ele queria dizer dentro dessa frase ou desta sentença. Ele não encontrou talvez um término para dizer o que queria, então ele disse de forma simples, pero muito eficaz. Os seres já são muito mais que vencedores, muito mais que ganadores, muito mais que vitoriosos. Esse término muito mais poderia ser substituído por uma outra palavra mais sofisticada, mas talvez Pablo não teve naquele exato momento, então usou simplesmente essas duas expressões. Já somos muito mais que vencedores. E então, se somos mais que vencedores, não temos nenhuma razão e nenhuma justificativa para temer a nossos gigantes. Eles já estão vencidos, porque maior, mais grande, mais poderoso é aquele que está conosco, e este enganador que está no mundo, segundo nos diz a palavra do Senhor. Vimos então que o término ou o tema sobre o gigante, nós dividimos em três partes desde o início. Na parte 1, hablamos de Golias, hablamos sobre seu nome, a definição de seu nome e como isto se reflejou no caráter de Golias. Será que houve alguma relação? Às vezes sim, eu não creio que isto é coincidência. Eu creio que a definição de nosso nome é como uma declaração sobre nossas vidas. E através de los anos, quando somos chamados por nossos nomes, a declaração de lo que significa nosso nome é echada outra vez sobre nossas vidas, declaradas, estabelecida. Então, dependendo de como nos chamam, é possivelmente o que seremos no futuro. No Antigo Testamento vimos, por exemplo, que os nomes sempre veniam associados com o futuro, com o chamado da pessoa, com aquilo que Deus esperava que a pessoa fuera ou hiciera para ele. Então, os nomes têm uma grande importância no Antigo Testamento. Estudamos seu nome. Na segunda parte da parte 1, vimos sua profissão, quem foi Golias, o que hizo e como lo hizo. Tudo isso está na parte 1. Também vimos alguns aspectos personais de seu caráter, suas reações, suas ações, sua arrogância, sua soberbia. Ele era um homem muito destemido, muito autossuficiente. Tudo isso vimos na parte 1. Se não passastes por esta parte, por favor, regressa já e assista a parte 1, que é o que vem depois da introdução. Na parte 2, fomos então à origem de Golias. De onde vino ele? Que caracterizava a cultura da época, de aquele lugar de onde Golias vino. Quisera que tu volveras allá também. Algumas características físicas. Então, falamos aqui de sua altura, por exemplo. Há uma grande discussão sobre sua altura por causa da diferença das medidas daquela época. Os côvados tinham diferentes medidas de acordo a las pessoas que los utilizavam e também
a la cultura, los lugares, las regiones geográficas. Entonces había una variación muy grande de las medidas de los cóvados. Por causa de la medida diferente, entonces hay diferentes resultados. Algunos dicen que Golias tenía solo 2 metros y algo, comparando con nuestra medida de hoy. Otros dicen que llegaba a 3 metros, otros llegaba a 4 y otros aún dicen que llegaba a 5 metros. Bien, no sabemos exactamente al cierto, pero sabemos sim que a Bíblia lo define como um homem de grande estatura e não lo llama de gigante. Gigante é um término que foi aplicado depois por outros filisteus que eram de sua mesma espécie, de sua mesma raça ou nacionalidade, pero que eram muito mais grandes que Goliat. Isto tudo tu aprendes na parte 1, en el video consistente a la parte 1, se não passastes a 1. E a parte final dessa parte 2 habla sobre, nos traz alguma informação arqueológica e que nos serve para comparar um pouco as informações que trajimos já sobre Goliat. Hoje, na parte 3, nós veremos algo sobre el Davi. Eu coloquei aqui o pequeno Davi porque estou referindo-me à comparação de tamanho, de altura. O gigante Golias, como lo chamaremos, era imenso. Com segurança tinha mais de 2 metros, comparando com nossa medida de agora. E Davi era um homem de baixa estatura, como a mesma Bíblia disse, vamos ver daqui a pouco. Então, quando eu digo pequeno, só hablo da estatura física, porque em realidade Davi não era nada pequeno. Quando miramos desde um ponto espiritual, ele não era pequeno, por esta razão ele pudo derrotar a Golias e matá-lo literalmente. Por causa do Espírito de Deus que viveu em Davi, ele foi muito mais forte que Golias. Por causa da presença do Espírito Santo tão sensível nele, ele foi mais forte, mais alto que Golias. Por causa da direção de Deus, ele foi mais sábio que este Golias, que era tão experiente em guerras e lutas militares. Então, aqui em realidade ele não era nada pequeno, ele era pequeno somente em estatura. Hoje conheceremos algo de seu nome, que significado tuvo seu nome e que relação tuvo seu nome com ele mesmo. Veremos algo sobre sua profissão, com que ou em que se ocupou Davi, que hizo, como hizo, para quem lo hizo, e alguns aspectos personais de seu caráter, como foi ele, como se expressava, como atuava, como reaccionava. Veremos esses aspectos aqui com muito cuidado e veremos, afinal, porque no final de todo ele foi considerado homem segundo o coração de Deus, apesar de todo o que hizo de errado. Então, veremos que nesta primeira divisão da parte 3 de hoje, que corresponde a Davi, conheceremos algo sobre seu nome. Veremos então que seu nome vino do hebreu David, literalmente David, e que por sua vez vem de uma raiz hebreia que é Dod. Dod. Esta raiz é a raiz do mesmo nome David. Então, a raiz hebreia que origina o nome original de Davi, literalmente significa amado, símbolo de amor, amante ou querido. Esta palavra amante aqui é mencionada no sentido de amigo de amor. Ou seja, amante, não amante desse outro tipo de amante que hablam por aí, não me refiro a isto, pero este amante é literalmente associado à expressão amigo del amor, por isso amante. E querido vem do verbo querer, ou desejar, uma pessoa desejada, a companhia apreciada, a companhia desejada, a companhia que se quer ter, algo assim. Então, todos esses conceitos e toda esta conotação suena muito dulce por causa da significação original de seu nome, David, que é literalmente amado. Então, o nome David aparece mais de 440 vezes na Bíblia hebreia de forma defectiva. Defectiva aqui se refere digamos, a forma como a palavra atua dentro de um contexto gramatical. Ou seja, um término defectivo é um término
que não pode ser utilizado em todas as formas que desejáramos. Por exemplo, algumas palavras só aparecem em feminino e não aparecem em masculino, ou vice-versa. Outros só aparecem em plural e não aparecem em singular, porque não existe a forma. Então, se a forma é apenas limitada a um certo gênero ou a um certo aspecto do número, singular ou plural, gramaticalmente falando. E por isso se chama defectivo, que vem talvez de defeito ou incompleto, algo que não é completo, que não é total. Bien, esta é a palavra David. Porém, pero, também aparece cerca de 187 vezes de forma plena. Ou seja, aqui, plena é o oposto de defectivo. Defectivo aparece só em algumas modalidades, algumas formas gramaticais, pero a plena aparece em todas as formas possíveis, mais de 180 vezes. Algo interessante de se observar. Veamos também que o adjetivo amado, que é a significação de David, se escreve exatamente como o nome próprio David. Se tu vês aqui, por exemplo, David, se escreve desta forma. E a palavra amado, que é sua qualidade principal, sua definição principal, também se escreve exatamente da mesma forma com que se escreve David em hebreu. Então, vê aqui, não é só um caso de definição, neste caso, pero é literalmente de significação. Su nombre literalmente significa amado, de tal maneira que se escreve exatamente da mesma forma, como nos disse Cantares, capítulo 3. Bien, veremos então que a segunda parte, da parte 3 de hoje, habla sobre alguns aspectos personais do caráter de Davi. Vamos ver como era Davi, como ele era como homem, como era como cristiano, como era ele como filho de Deus e o futuro líder da nação de Israel. Veremos então que Davi foi um homem temeroso de Deus, tinha um caráter dócil ou dulce, era obediente, muito leal, íntegro, honesto, valiente, companheiro e sumamente simples. Veja bem que todas essas qualidades são muito positivas. Apesar de que Davi não foi perfeito, e Davi cometeu, ele foi um dos homens na Bíblia que cometeu os mais grandes e primeiros grandes insultos ou mais grandes ofensas contra Deus. O pecado de Davi que ele cometeu allá no início de seu reinado, de seu tempo de rei de Israel, que foi roubar o esposo de um dos soldados e mandá-lo matar e casar com ela, depois toda aquela trama terrível que ele hizo. Quando ele hizo aquele grande pecado, ele violou vários mandamentos de Deus ao mesmo tempo. Então, ele não era inocente, ele nunca foi perfeito. Sin embargo, ele apresentou todas essas boas e positivas qualidades. Por que? Me perguntei eu, mientras estudava isto. E uma coisa importante que eu observei aqui é que Davi começou temendo a Deus. Ele tinha temor ao Senhor, apesar de seus erros. E tu recuerdas que a Bíblia disse que o temor ao Senhor é o princípio. É o princípio da sabedoria, mas também é o princípio de todas as demais coisas. O temor do Senhor é o princípio para estabelecer um reinado, estabelecer uma família, estabelecer um matrimônio. O temor ao Senhor é o princípio para expandir tu vida, por exemplo, de negócios, tu vida social. O temor do Senhor é o princípio para se estabelecer um ministério. O temor do Senhor é o princípio, diz a Bíblia. E porque ele guardou este princípio, então ele aprendeu a ser dulce, obediente, leal, íntegro. Ele foi um homem muito íntegro, de tal maneira que ele confessou coisas que talvez outro não confessaria em seu lugar. Foi honesto, ele confessou seus pecados e disse: eu nasci em iniquidade, em maldade, em pecado profundo, me concebeu minha madre. E ele disse coisas que jamais outro diria. Foi companheiro a los extremos. Ele sempre foi muito ajudador. Veremos isso no seguinte slide, quando ele se tornou um rei. Que hizo ele como rei? Ele ajudou a los pobres. Ele foi justo com aquele que não tinha nada para dar em câmbio. Recordamos, por exemplo,
Quando Saúl murió, Saúl era su principal enemigo. Saúl o perseguiu, lo ameaçou, ele estuvo em risco de morte muitas vezes por causa de Saúl, de rei Saúl. Pero, sin embargo, quando Saúl murió com seus filhos, Davi se enfureceu e disse: quem lo hizo? Quem é o culpado? Quem puso as manos sobre o ungido del Senhor? Bem, então ele hizo a estratégia que considerava correta para justificar a morte de seu principal inimigo. Pero como não tinha mais a quem ajudar, ele buscou o filho de seu amigo Jonathan e lo cuidou como se fosse seu próprio, como se fosse seu próprio filho, porque ele era companheiro, ele era amável, era amigo, era alguém que estava cerca de los mais necessitados. E por último, foi sumamente simples, e isso sem dúvida agradou ao Senhor. Ele foi afinal reconhecido por Deus como aquele que haria toda a sua vontade. Foi o mesmo Deus que declarou isso em Hechos 13. Davi haria toda a sua vontade. Davi apresentava essas qualidades, e isso conquistou o coração de Deus. É isso que Deus creyera, que ele haria toda a vontade de Deus. E afinal terminou sendo o homem segundo o coração de Deus, no mesmo capítulo de Hechos 13. Veja bem, ele não foi perfeito, sin embargo, apresentou qualidades que convenceram a Deus de que ele era o homem certo para aquela posição. Apesar de tudo isso, como já disse, Davi não foi nada perfeito. Então, o que foi que Davi hizo? Que mais ofendeu a santidade de Deus? Que Davi hizo? Que lo hizo ser como um traidor da confiança de Deus. Veremos então que a história começou quando ele foi ungido allá na casa de seu padre, por el profeta Samuel. O Espírito do Senhor vindo sobre ele, se apropriou dele totalmente, como vamos ver em seguida. Depois Davi, depois de um tempo, começou a reinar sobre Israel. Sin embargo, foi neste período que ele cometeu uma de suas mais grandes falhas. E eu trato de narrar desta forma. Todo começou com uma distração. Davi estava em seu terraço. Betseba, a mulher, estava abaixo banhando-se. Ele aparentemente estava perdendo tempo allá. Não tinha talvez algo mais importante que fazer. Desviou sua mirada e então se distrajo com a coisa equivocada. E então seu coração se inclinou a ser algo malo. Lo hizo, matou o esposo de ella, lo puso em frente de batalha solo para morir bem aniquilado e para estar seguro que ella não tinha mais o esposo. Depois la tomou, la levou. Então, ele hizo de todo. Ele foi um assassino, foi um mentiroso, foi um adúltero. Ele violou vários mandamentos ao mesmo tempo. Todo começou com uma distração. Quando por um momento Davi se olvidou o temor de Deus, de que ahorita mesmo hablamos, e ordenou matar a Urias, o esposo de Betsabé, e caindo desta forma em adultério. Vea que houve uma trama, passo a passo, hasta chegar ao máximo de seu pecado. Sabe de uma coisa? Essa trama recuerda aquele texto que disse que há 7 coisas que Deus mais odia. A Bíblia diz isto, e uma delas é dizer coisas falsas contra outra pessoa. E foi algo mais ou menos assim que Davi hizo. Ele mandou por el próprio Urias uma nota e lo pusera frente a la linha de combate, sem apoio de nadie, sem exército a la derecha ou a la esquerda, ou seja, listo para morir. Ele hizo uma trama. E essa trama levou à morte. E esta morte levou a seu adultério. E o adultério levou à morte de seu filho. E isto desencadenou uma sequência de maldições sobre sua própria casa. Todo começou com uma distração. Veja bem, depois de tudo isso, começou sua ruína. ¿Por quê? Por aquilo que ele havia feito. Então, quando ele estava no máximo de sua aflição, chegou o profeta Natã hacia ele, e você sabe o que passou. O profeta Natã contou uma história. Um homem rico tinha muitas ovelhas, o outro tinha uma, então vindo na visita e
buscar a oveja daquele que só tinha um, e etc, etc. Quem crees que deve ser? Então, ele se enfureceu e disse, aquele que hizo isso deve morrer. Ele não sabia que estavam falando dele próprio. Sua ruína começou ali. Então, Deus enviou o profeta Natan, e a que Davi foi perdonado, porque quando ele se deu conta que ele era o elemento principal da história do profeta Natan, ele caiu em si e viu o grave que havia hecho. Aunque ele foi perdonado porque reconheceu seus pecados, ele não se livrou das consequências de lo que havia hecho, porque a partir de ali seu hogar foi destruído bajo la maldición del incesto. Hubo incesto ahí, ¿tú te acuerdas? La muerte y la propia persecución que lo siguió por mucho tiempo. Sin embargo, ele se arrependeu profundamente desde el íntimo de su ser, al ponto que orou e clamou desta forma ao Senhor: borra mis transgressões, Senhor, conforme a multitud de tus misericórdias. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me de meu pecado. Veja bem, esse clamor de Davi foi realmente muito profundo. E aqui eu vejo que ele começou com uma coisa interessante. Ele disse, Senhor, borra. O que é borrar? Haz desaparecer, Senhor, as manchas que eu mesmo causei para mim. Ora, elimina, haz desaparecer completamente mis transgressões. Veja bem, agora quero falar de uma coisa bem importante. E na Bíblia existe diferença entre transgressão e pecado. Ele empieza aqui dizendo transgressões, depois salta para iniquidade e termina com o pecado. Aparentemente, todo seu clamor estava inclinado para ele próprio e sua culpa. Pero ele empieza mencionando, bora, elimina mis transgressões. Que é a transgressão? Transgressão não é só o pecado. Qual é a diferença entre transgressão e pecado? Pecado em si é cometer um erro, é cometer uma falha. Sin embargo, a transgressão é falhar amando lo que se hace de malo. Isso é transgressão. Mas que falhar é amar a falha que cometemos. E isso é o que Deus não aceita em nós. Ele amava lo que havia hecho ou lo que estava haciendo. Pero ele disse, então, Senhor, elimina ou haz desaparecer o amor que tenho por mis pecados. Eu vou traduzir desta forma por causa da palavra que traz um grande peso de significado. Apaga ou borra o amor que tenho por mis pecados, conforme a multitud de tus misericórdias. Veja bem, Davi sabia que as misericórdias de Deus são eternas, pero sobre esta eternidade das misericórdias de Deus, ele añadiu a palavra multitud. Que é isto? A multitud é algo infinito, abundante, algo que não puedo contar. É muito mais do que inclusive eu puedo ver. Então, Davi disse, segundo a multitud, segundo aquele que não puedo contar, porque é tão inumerável, Senhor, de tus misericórdias que por si só já são eternas, já são para sempre, borra, apaga, haz desaparecer o amor que tenho por mis pecados. E a parte seguinte diz, lava-me. Vê que a palavra lava-me vem de água, ou traz a imagem, o recuerdo de água. Davi sabia que a água limpa. E no Novo Testamento conhecemos um pouco mais esse contexto da água, porque Jesus se declara sendo o água da vida. E é uma água que lava não somente um pouquinho, não lava ahorita para depois a mancha volver a aparecer. Não, ele lava para sempre. Su lavar é eterno, é para sempre. Davi sabia deste conceito por causa de seu relacionamento com Deus. Então ele disse, Senhor, lava-me com esta água que realmente lava de verdade. Lava-me completamente. E a palavra completamente não habla só de algo que eu posso ver com os olhos, que posso tocar com as mãos, que posso oler com o nariz. Não, a palavra completamente refere-se principalmente a lo que vem de dentro. Ou seja, Senhor, completamente desde dentro para fora. Lava-me com esta água que realmente limpa. Lava-me completamente de dentro para fora. De quê? De minha iniquidade. Ou seja, a iniquidade aqui tem o mesmo peso de transgressão, porque iniquidade, transgressão é
impiedade, essas três palavras ou esses três términos têm o mesmo peso, referindo-se não só aqui, se cometeu um erro, pero se ama lo que se hace de malo. Então ele dijo, lava-me completamente de minha iniquidade, ou seja, del amor que tenho por mi pecado, e límpia-me, límpia-me, remove a mancha, lo que está borroso, lo que está sucio. Este sucio que eu causei, Senhor, remueve, porque eu já tratei e não logrei. Minha consciência me está matando de culpa, pero tu puedes hacerlo. Límpia-me de mi pecado. Ele empieza mencionando lo mais forte e termina com o mais blando, porque o pecado é solamente cometer um erro. Pecamos porque pecamos, às vezes nem sabemos porque pecamos, às vezes cometemos erros sem saber que é um erro, é aquilo que chamamos de pecado inconsciente. Eu cometi um erro, mas eu nem sabia que ia terminar assim, eu não sabia que isto era mal, não sabia. O pecado pode de repente ser sem intenção, pero la transgresión, la impiedad y la iniquidad no. Esto es sabendo o que estou fazendo e amando o que estou fazendo de malo. Esto sim é o colmo del gran problema de nossas vidas. Apesar de tudo isso, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Como? Como foi que ele chegou a ser um homem segundo o coração de Deus depois de todas estas barbaridades que hizo? Então, vamos ver como foi Davi. Davi não era arrogante, ele nunca foi um arrogante. Em seus contextos de salmos, de lo que ele escreveu, no contexto de sua vida, ele não aparece como um arrogante. Ademais, ele sabia que era um pecador. Incluso ele mesmo menciona na palavra: eu nasci em la iniquidade e la maldade me concebeu mi madre. Assim confessa ele. Ele sabia que era um pecador e que necessitava de Deus, como lemos no Salmo 51. Ele reconheceu seus erros, deveria ser, ele reconhecia, porque foi algo constante no passado, reconhecia seus erros sempre, ou sempre reconhecia seus erros e verdadeiramente se arrependia de lo que fazia de malo. Ele confessava seus pecados, aí estão as referências. Sempre consultava a Deus para tomar boas decisões. Essa é uma coisa importante que temos que aprender. Às vezes nossos projetos não saem bem porque nem sequer nos acordamos de Deus. E quando nos acordamos para falar com Ele sobre aquele projeto, é que a coisa já deu mal, já não saiu nada bem, perdemos tudo, perdemos o dinheiro, perdemos tempo, perdemos energias e até a saúde e nada funcionou. Então nos acordamos de falar com Deus. Pero Davi consultava ao Senhor antes de tomar todo tipo de decisão. Ele confiava em Deus com todo o seu coração e esta parte agradava ao Senhor. Recuerdem, a Bíblia diz em Hebreus esta palavra: aquele que se acerca a Deus, aquele que vem na presença de Deus, primeiro creia que Ele há e é galardonador de los que Ele busca. Isto agrada a Deus. E depois disse: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, ele confiar em Deus agradava ao Senhor. Ele dependia totalmente do Senhor. E este é algo que também agrada ao Senhor. Depender dele para tudo. Isto estreita a nossa comunhão com o Senhor. Le gusta isso. Ele desejava ter um coração puro e um espírito recto dentro de ele, delante de Deus. E isso já sabemos. Ele desejar ter um coração puro e um espírito recto não podia vir de Davi, porque Davi era um homem malo também, como nós outros. Nadie aqui é melhor que nadie, assim que quando nós outros desejamos realmente ter um coração puro e um espírito reto, é porque Deus já está logrando inspirar em nós outros seus próprios desejos. Nada disso vem de nós outros, porque somos carne e somos malos, somos perversos, inclusive. Amava profundamente a Deus, e não há nada que cautive mais o coração de nosso Deus que amá-lo sobre todas as coisas. Isto lhe agrada profundamente. Tenha a Deus como sua esperança. Sua esperança em momentos de luta, de persecução, de oposição, de aflição. Sua esperança em momentos de enfermidade, de tristeza, de desprezo, de frustração, enfim, é a esperança que eu e tu necessitamos manter em nossas vidas. Ele é nossa esperança.
nuestra esperanza de provisión, de protección, de sanación. Es quien abre las puertas, es quien nos escucha, quien nos responde, quien está con nosotros siempre. Nuestra esperanza sobre todos los aspectos de nuestra vida sempre funciona muito bem. Se deleitava em estar na presença de Deus. É algo que Deus anela em nós. A Deus lhe agrada estar em nossa companhia, aunque não mereçamos. Então, Ele espera que nós também anelemos, desejemos estar em sua presença da mesma forma. Davi não queria perder o Espírito Santo de Deus, porque ele sabia que se perdiera o Espírito de Deus, já não teria mais convicção de seus próprios pecados. E se nós perdemos esta convicção, irmãos, estamos completamente perdidos. Não há salvação para nós, porque se pecamos e não nos sentimos culpados, não pediremos perdão. E o que vai passar? O pecado vai estabelecer-se ali e vai haver separação entre nós e nosso Deus. E isto é algo que não podemos permitir. É melhor sentir-nos culpados depois de cometer uma falha e assim arreglar com o Senhor e estar em paz e que nossa comunhão siga e cresça, que olvidar-nos de reconciliar-nos e terminar onde nem quero imaginar. Então, continuamente, Davi desejava aprender mais de Deus. Era um desejo contínuo, porque ele estava crescendo na fé, ele estava crescendo espiritualmente, e é o mesmo processo por el qual Deus deseja que tu e eu passemos. E creio eu que por causa dessas excelentes qualidades que ele heredou de Deus, porque nada disso vindo de ele era malo, era pecador, era perverso, como ele mesmo se declara, como tu e eu, igualito, nada melhor que nós nada melhor que ele. Pero como tuvo todas essas excelentes qualidades, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Isto foi realmente excelente. Pero, tu sabes, às vezes, nossa vida presente depende de alguma forma de nossa origem, de onde venimos, que hicimos, como foi nosso contexto de vida. Algumas pessoas, por exemplo, chegam a ser pessoas terríveis. Elas são agressivas, são violentas, matam a outros, vão presos, dependendo do contexto familiar em que viveram. Pero outras são diferentes. Então, vamos ver como foi que a vida anterior de Davi lo ajudou a ser o homem que ele foi mais tarde. Veremos então que Davi nasceu em Belém, era de baixa estatura, assim diz a Bíblia, ou seja, por isso, delante de Davi, Golias era realmente um gigante, porque era demasiado grande comparado com o pequeno Davi. Era de baixa estatura, era um tipo pelirrojo, de cabelo, como digo, não era negro, era de color, digamos assim, de color claro, como amarillo ou medio cabello de fuego, parecido a pelirrojo, e de boa aparência, ou seja, era guapo, como dizemos mais popularmente, era um homem muito bonito, digamos assim. Isso está descrito aqui em primeiro livro de Samuel 16. Seu peso equivalia, naquela época, a 5.000 ciclos. Agora, dependendo da medida del ciclo, que naquela época, eu expliquei isso no vídeo passado, na parte 2, naquela época, as medidas del cóvado eram muito diferentes, dependendo da região geográfica e do pueblo que usavam tales medidas, como os cóvados. Então, os cóvados alteravam os resultados, porque eram diferentes de acordo às regiões. Por esta razão, 5.000 ciclos pode ser resultar em diferentes resultados, em diferentes conclusões. A coisa é que 5.000 ciclos de aquela época era o mesmo que pesava o chaleco de Golias. O chaleco era aquele tipo de proteção contra balas, contra tiroteios, algo assim, contra balas de rifle, algo parecido, em seu pecho. Então, aquele chaleco de Golias equivalia a esse peso, 5.000 ciclos, que em nossa medida atual corresponde a 57 ou 60, ou está entre 57 e 60 quilos de nossa medida atual. Agora, veja bem,
Estamos falando do peso de Davi. Se Davi pesava entre 57 e 60 quilos, então ele era pequeno e era flaco. Ele era uma pessoa pequena delante del imenso Goliat. Vea bem. Además, Davi foi o último homem, foi o último filho de seu padre. Seu padre Isaí está descrito aqui em 1 Crônicas, capítulo 2. Ele foi o último, tanto que quando Samuel chegou à casa de Isaí para ungir o rei, recuerda que a história bíblica conta que Isaí puso delante do profeta todos seus filhos que estavam presentes. E aparentemente, eu imagino assim, de acordo ao contexto, Isaí pensava que era todo o que ele tinha que fazer. Talvez ele pudesse, quem sabe, enganar de certa forma ao profeta Samuel, dizendo, bueno, aqui estão todos, e então o profeta teria que escolher um deles. O problema é que ele não sabia que sobre o profeta estava Deus, e Deus disse, não és nenhum desses, assim que falta um, pergunta-lhe, e ele perguntou, não falta, assim, há um que está aí no campo, como se Davi não fosse muito importante. Então o profeta disse, bueno, llámalo, porque senão não podemos fazer o que temos que fazer. E quando entrou Davi, todo meio mal olorento das ovelhas do campo, todo lleno de polvo e tudo isso, meio todo despenado, Deus disse, é este. Então, veja bem, ele era o último. E talvez, por haver sido o último filho, sua própria família lo despreciava. Por isso, o padre puso todos os maiores, mais grandes, mais elegantes e mais bem vestidos, com pelo muito arreglado, e o pobre Davi por el campo com as ovelhas. Aparentemente, havia um certo desprezo, uma certa indiferença com Davi. Talvez isto. Eu pongo algumas referências para mais ou menos seguir a história. E naquele contexto que me dá a impressão, ele era considerado alguém que não servia para muito, a não ser para cuidar das ovelhas de seu padre. Para isso, eles creiam que Davi era muito bueno, porque era a um ninho, de acordo à época, ele aún era de menor, e depois tinha um caráter doce com as ovelhas, ele gostava de jogar como um ninho normal. Era muito suave, não era agressivo, tinha muita paciência, era uma pessoa muito tolerante, tinha todas as boas qualidades para cuidar das ovelhas, para nada mais. E eu imagino que Davi nunca foi contado, nem sequer na mente da própria família, ser um soldado para o exército, porque incluso quando o padre mandou mais tarde Davi levar a comida de seus irmãos lo reprocharam, dizendo, que haces aqui? Vuelve. Não lo queriam cerca a los soldados experientes de los exércitos presentes, porque não lo consideravam muito assim apto para nada. Então, para eles, ele não servia para muita coisa. Não, aparentemente, eles não viam muitas habilidades em Davi, a não ser que ele era muito bueno para cuidar das ovelhas no campo que estava bem apartado da casa. Sin embargo, mais tarde, como rei, Davi cuidou ao povo de Deus com o mesmo cuidado com que cuidou das ovelhas de seu padre. Então, por isso eu menciono aqui, a vez da origem, de onde venimos, nos ensina coisas boas ou coisas malas. E no caso de Davi, ele aprendeu com as ovelhas que há diferença entre uma e outra. Ele aprendeu que as ovelhas são delicadas, ele aprendeu que as ovelhas reconhecem ou reconheciam sua voz, como Jesus menciona no Novo Testamento. As ovelhas reconhecem, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por las ovelhas. Mais tarde diz, e as ovelhas oem e escutam sua voz. E logicamente que se escutam, lo seguem também. Certo? Então, Davi aprendeu com as ovelhas a tratar cada uma individualmente de acordo com seu caráter. Entendeu com cada uma quão delicadas eles eram e quanto elas dependiam dele por serem delicadas. Também ele entendeu que as ovelhas lo reconheciam sua voz, reconheciam seu olor, possivelmente, reconheciam sua presença. Então, veja bem, ele era muito cuidadoso, tanto que ele enfrentou leões, enfrentou animais super ferozes para defender aquelas pobres ovelhas que poderiam haver morto e não hariam muita falta para nadie. Talvez o padre nem sabia quantas ovelhas haviam, Davi era responsável por elas. Pero de toda forma,
Lo que sucede es que las lecciones que David aprendió en el campo con las ovejas, ele las aplicó quando se tornou um rei, porque então parece que ele hizo uma conexão entre uma coisa e outra e aprendeu a tratar as pessoas com delicadeza, com respeito e muita consideração. De tal maneira que, outra vez menciona o mesmo tópico, quando Saúl, seu principal inimigo, morreu e seus filhos, então Davi se enfureceu muito e disse: como puderam ser isto? Al ungido do Senhor, ele se levantou ferozmente contra aquele ou aqueles que haviam feito tal coisa. E como não havia mais nadie da casa de Saúl que ele pudesse amparar como rei que agora era, ele buscou al hijo de seu amigo Jonathan e lo adotou para si e lo levou para sua casa, para o palácio, para cuidá-lo, como se fosse seu próprio filho. Porque então ele aprendeu a respeitar as pessoas e considerar sua fragilidade, sua debilidade, suas necessidades ao máximo, como se fossem as suas próprias. E isto ele aprendeu allá adelante com as ovelhas. Ou seja, sua origem lo preparou de certa forma para considerar, para respeitar, para cuidar dos demais, como ele sabia que deveria ser. Afinal, Davi é declarado ou considerado como um rei justo, que foi muito atento, muito servicial e muito companheiro de todos os demais. Em sua profissão, Davi foi um pastor de ovelhas, como vimos. Foi também um escudeiro, um líder, e neste caso um líder militar. Ele foi um músico, foi um poeta ou salmista e por fim se tornou um rei. Veja bem que ele foi em escalera. Ele foi desde o mais baixo para o mais alto. Começou como ovelhas no campo. Allá estava olvidado de todos. Nadie lo queria em nenhuma parte, nem dentro da casa e nem como um soldado militar. Ele não era bueno para nada, segundo o que nos dá a entender os textos, mas ele foi escalando e ele foi hasta chegou a ocupar a posição mais alta da nação. Como pastor, ele foi humilde. Começou como pastor de ovelha. Como pastor, foi humilde. Como escudeiro, foi fiel. Como soldado, foi muito valiente. Tanto que, delante de Golias, ele não temeu absolutamente nada, porque sabia quem estava com ele. Como músico, tocava a harpa, mientras adorava a Deus. Isto foi excelente. Como salmista, descreveu seu amor profundo por Deus. E como rei, foi o mais famoso de toda a nação de Israel. Ele enfrentou desafios, batalhas, guerras e muitas oposições, sempre levantando o nome poderoso de Yahweh. Este é o nome próprio de Deus, é o nome essência de Deus. Yahweh é o nome que declara eu sou quem sou. E é o nome máximo, vem sobre todos sus títulos. Los títulos de Dios son Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Sabaoth, Jehová Nissi, todos los demás que conocemos, pero el primero, el inicial, es Yahweh. Y este nombre Yahweh, que es el nombre propio, el nombre esencia de Dios, es formado por las 4 letras principales de tetragrama de su nombre, que es Yod, He, Vav y He. Yod, He, Vav y He. Las 4 letras principais que formam seu nome Yahweh e que significa el Senhor de los Ejércitos ou el nome de Deus Todo-Poderoso. Mientras todos avançavam contra Davi, armados de diferentes armas e estratégias, Davi sempre, esta parte coloquei bem claro, sempre se levantava, levantando o nome Yahweh, que é o nome poderoso do Senhor de los Ejércitos. Agora vamos ver a questão da unção de Davi. Que lo levou a ser um homem segundo o coração de Deus? Que hizo ele em suas obras, em sua conduta, em seu caráter? Quem foi ele para agradar tanto ao Senhor? Então, vimos que ministerialmente falando, a unção de Davi teve muito lugar em sua vida. Vimos aqui em primeiro livro de Samuel 16 que ele foi ungido por Samuel, o profeta Samuel, para ser rei de Israel. E no momento de derramamento do azeite sobre ele, naquele momento de unção em que ele estava sendo ungido, aquele revestimento marcou
toda a diferença em sua vida e na vida de aqueles a quienes governou. Ou seja, ele foi ungido e aquela unção foi fundamental para que ele fosse um rei diferente e ser um ministério, um reinado diferente, de tal maneira que os demais que estavam bajo su reinado também perceberam a diferença. Porque o texto diz, o mesmo texto aqui é 1 Samuel 16, desde aquele dia em que ele foi ungido, o Espírito de Jeová se apoderou de Davi, se apropriou de ele, tomou posse ou possessão de ele. Esse é um texto muito profundo. Desde aquele dia, que dia? O dia em que Samuel o ungiu. Desde aquele dia, o Espírito de Jeová se apropriou de Davi, se apoderou de ele. E então, como resultado, um deles, porque ele hizo muitas coisas tremendas depois de isto, mas um dos resultados foi que ele pudo expulsar a los jebuseus de la tierra de Jerusalém, los peores blasfemos de la tierra, e isto foi algo que nadie mais pudo fazer antes. Veja bem, no centro de Jerusalém, vamos dizer, no coração de Jerusalém, havia um pueblo que se chamava Jebuseus. Eles eram simplesmente terríveis. Eles eram ofensores, arrogantes e extremamente blasfemos. Nada podia expulsá-los dali. Haviam expulsado todos os demais, mas esses Jebuseus estavam ali bem plantados e estavam crescendo e tornando-se fortes e cada vez mais arrogantes contra o povo de Deus. Então, o que passou? Davi foi ungido como o rei de Israel, e apesar de que aún não era rei, ele já tinha sobre si o Espírito de Deus, pois a Bíblia diz que desde aquele dia o Espírito de Jeová se apropriou de Davi. Que hizo? Uma das primeiras coisas que ele hizo foi levantar-se contra estes jebuseus e os botou de Jerusalém, porque eles eram aqueles que Jerusalém não necessitava. Eles eram altamente blasfemos e eram pessoas que assustavam, e mais que isso, amedrontavam e aterrorizavam a todos os demais. Como nos diz esse texto do primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, esse texto descreve a situação de que habla, dizendo: Davi e todo Israel foram a Jerusalém, que é Jebus, isso é outro nome para Jerusalém, porque ali estavam os jebuseus. Ou seja, os jebuseus estavam plantados dentro de Jerusalém e habitavam naquela terra. Ou seja, os jebuseus habitavam na terra de Jerusalém. O texto sigue, então, esses 3 pontitos indicam que o texto é largo, não puse todo porque é muito grande, mas a parte final diz que Davi tomou a fortaleza de Sião. Davi os expulsou de aí e se apropriou do território outra vez. Por quê? Porque os jebuseus não eram bem-vindos, eles não eram buenos cidadãos, eles não cooperavam, não atribuíam nada de bueno para o território, para o povo, e ademais eram altamente blasfemos. Alguém tinha que botar-los. Como nadie pudo, então Davi tuvo que ser revestido com o Espírito de Deus para então lograr tamanha vitória. A estratégia que Davi usou, a estratégia que estuvo sobre ele quando ele expulsou esses tremendos inimigos foi nada menos que a unção de Deus. A unção lo tornou capaz de expulsar os mais grandes inimigos. Por isso, estamos falando del gigante, que nos capacita a vencer a nossos gigantes, hermanos, nada menos que a própria unção de Deus. E a unção de Deus é a abundância da presença de Deus em nossas vidas. Isto é todo o que necessitamos para vencer a nossos gigantes. E eu pergunto, e a tua, ou seja, tua estratégia, qual é? Qual é tua estratégia para derrotar a tus gigantes e para botá-los a correr de tu presença? Veamos que nesta primeira imagem, Davi estava no campo, solo. Ele estava aí, olvidado de todos. Ele era um nada ou nadie para todos os demais. E tudo o que tinha que fazer era cuidar das ovelhas. Mientras cuidava das ovelhas, ele dedilhava sua harpa. E mientras lo hacía, adorava a Deus. Sabe, irmãos, antes de chegar a uma posição mais alta,
é necessário começar em um lugar assim, de soledad, solos. Alguns diriam, é necessário começar no deserto, onde também estamos solos. Então, ali solo, Davi aprendeu a ser honesto, aprendeu a ser íntegro, aprendeu a querer santificar-se. Ele aprendeu a ser justo, ele conheceu a justiça de Deus. E à medida que sua relação com Cristo, com Deus, aumentava e se intensificava, ele aprendeu a ser justo de tal maneira que se tornou passo a passo el hombre segundo el coração de Deus. Por todo isto, ele foi capaz de saltar aqui para o seguinte nível e enfrentar este imenso gigante, que não era literalmente um gigante, porque se tu escutasses a parte 2, Golias não foi nunca identificado por la Bíblia como um gigante. Ele foi definido como homem de grande estatura. Ele foi depois chamado gigante, é chamado gigante esta hora porque outros filisteus de sua própria raça, de sua própria origem, eram maiores que ele, e eles sim eram gigantes. Golias era solamente um homem de grande estatura, assim ele é definido biblicamente. Mas a coisa é que se Davi não houvera começado aqui, no lugar de adoração, conhecendo-se a si mesmo e desejando ser como Deus, ou ter as qualidades de Deus, ele jamais teria vencido este imenso gigante que mais parecia um monstro de repente naquele momento por a própria circunstância. Vê que Golias aqui tinha quase 3 vezes mais a altura de Davi. Ele era muito habilitado em todo tipo de batalha, todo tipo de guerra, sabia usar todo tipo de arma. Ele era muito musculoso e estava em muito boa forma física, porque ele era um soldado de guerra ativo. Ele ia de uma a outra guerra e nunca parava. E, además, com os anos de experiência, todos o temiam. Ele não tinha medo de nada e todos temiam a ele. E ele, com esta cara de malo, tratou de enfrentar este pequeno Davi. O interessante aqui é que ele sabia de tudo. Ele sabia de armas, sabia de estratégias de guerras, sabia... Enfim, ele tinha uma boa experiência em todos os aspectos. A única coisa que ele nunca supo é quem estava com Davi. Ele não conheceu aquele que vivia dentro de Davi. E por este simples detalhe, ele perdeu a batalha e morreu. Vimos que nas vezes anteriores e nos 3 vídeos que já les entreguei aqui nesse tema sobre gigante, los deixei com esta breve reflexão. Quando Davi viu aquele grande gigante delante de ele, ele pudo usar 2 diferentes opções. A primeira, ele pôde mirar aquele imenso homem, bem treinado e muito furioso, e dizer, oh não, ele é tão grande que eu não vou lograr, ele é demasiado para mim. Ele pôde adotar esta ideia, esta alternativa, mas não lo hizo. Em lugar disso, ele foi a segunda, porque a segunda disse, ele é tão grande que eu não posso errar, porque ele é tão grande, está tão visível, eu sei que ele está aí, eu não posso errar el alvo, eu vou lançar minha pedra exatamente onde ele tem que ir, porque ele está muito visível delante de mim. Ele é tão grande que eu não posso lograr. Os gigantes vão lograr, porque eu não posso, já que eles são tão grandes. A segunda alternativa, ele é tão grande que eu não vou errar, eu vou acertar ali no ponto certo. Então, se eu te pergunto qual destas 2 alternativas ou 2 opções tu prefieres. Tu preferes crer que tus gigantes são maiores que tu, mais grandes, mais fortes, mais hábeis, mais poderosos, e tu não vais lograr, ou que tus gigantes são grandes e fortes, pero tu, Deus, és aún mais grande que ele, e por isso tu vais vencer-los. Qual delas 2 alternativas tu prefieres? Eu desejo que tu, assim como eu, sigamos firmes hasta o grande dia em que o Senhor vendrá a buscar-nos, irmãos. E durante esse processo estaremos nós em nossa grande luta contra nossos gigantes. Apenas recuérdate que o mesmo Deus que está conosco é o que nos disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta é nossa grande esperança, não perder
nuestra salvación. Para mí ese tema me hizo reflexionar profundamente. E afinal eu entendi que nossos gigantes são diários. Alguns de eles são externos, são situações, são pessoas, são casos. Outros são internos e hasta eu mesma, meu ego, meu egoísmo, eu mesma represento às vezes meu próprio grande gigante. Sin embargo, também creio que assim como Davi e com Pablo, o Espírito do Senhor que estuvo com eles também está com nós para dar-nos a grande vitória. Só temos que honestamente entregar ao Senhor nossas batalhas, nossos temores, nossas dúvidas, entregar-lhe todo e manter nossa determinação de não ceder a nenhum de nossos gigantes, por mais amedrentadores que eles sejam. Então, esta foi minha grande lição personal. Agora eu pergunto, e tu? Que aprendiste tu deste tema sobre os gigantes? Que nosso Deus Todo-Poderoso te bendiga com abundância. E então nos vemos novamente no próximo vídeo com nosso próximo tema. Amém? Que Deus te bendiga. Bye, bye.